Amados alunos da Escola Bíblica Dominical, eu sou o pastor Joézer e estamos então estudando essa série de lições da nossa revista que tem como título Bíblia, a Revelação Divina para uma Jornada Cristã Segura. Estamos na lição de número 2 e vamos então estudar um pouco mais da Palavra de Deus. O título dessa lição é A Comunicação com Deus. O nosso texto base está no Salmo 119, dos versículos 1 até o 11, que nós vamos ler, aproveitando que é uma leitura um pouco mais curta, que diz assim o texto: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampare totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O nosso texto áureo está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, versículo 10, que diz: Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. É importante nós observarmos nessa lição de número 2 que tivemos a preocupação de trazer aos amados alunos a necessidade de mantermos um canal de comunicação com Deus, um canal eficiente, um canal seguro. Termos em mente que Deus, ao longo de toda a história humana e que nós podemos observar dentro do contexto bíblico, ele procurou comunicar-se com o ser humano. Ou seja, o Criador vai em direção à criatura porque o seu objetivo de amor é realmente restaurar o homem, é abençoá-lo e produzir para o homem, então, um caminho de bênção estabelecido. Então, o desafio, e que nós abordamos nessa lição, é nós realmente conseguirmos manter uma comunicação com Deus. Importante que nós destacamos aqui já na introdução que a sobrevivência dos seres vivos está condicionada à sua capacidade de comunicação. Os seres vivos que vivem em sociedade, eles precisam comunicar-se. Quanto maior a sua capacidade de comunicação, maior o sucesso, maior a prosperidade de cada indivíduo na preservação da sua espécie. Então, muito mais em relação à espécie humana, precisamos entender que para a preservação da nossa espécie, nós dependemos de uma comunicação com o nosso Criador, com o nosso Deus, certo? Nós mencionamos aqui Miqueias capítulo 6, versículo 8, e como esse texto já está aqui, eu gostaria de destacar um texto que não está na revista, que é o Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, quando Deus fala ao seu povo de Israel, dizendo o seguinte: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Esse texto é muito claro ao demonstrar a capacidade, a forma muito clara que Deus estabeleceu de comunicação com o seu povo. E Deus esclarece muito mais, que toda a natureza é testemunha do que ele havia feito, do pacto que ele havia feito com o seu povo. E diante desse pacto, ele deixa estabelecida a sua vontade e a vida e a morte. E ele ainda diz: escolhe, pois, a vida para que vivas. Ou seja, o que falamos no início, a nossa comunicação com Deus, compreendermos a sua palavra e entendermos o que ele quer da nossa vida,
depende exatamente de nós conhecermos o que Deus quer para nós, a nossa vida, a nossa vivência e realmente os seus planos estabelecidos sobre nós. Em Miqueias capítulo 6:8, e ele diz que Deus declarou ao homem o que ele quer do ser humano. E Deus não pede nada a não ser que o homem obedeça a sua palavra e ande humildemente diante dele. O texto não vamos ler especificamente aqui para avançarmos um pouco mais. Então, no ponto 1, falamos a respeito da comunicação humana. Nós deixamos muito claro aqui, não vamos ler todo o texto, mas que todos os seres vivos, eles já nascem com uma capacidade de interpretação dos acontecimentos à sua volta. Tanto é que, falando de mamíferos, aquele serzinho, né, aquela pequena criatura, aquele pequeno ser que acabou de nascer, ele já entende imediatamente que a sua mãe proveu o seu alimento. Eles imediatamente vão buscar alimentação, eles vão buscar ser nutridos, eles buscam exatamente, e é assim que eles acham imediatamente, uma forma de ser suprido pela sua mãe através do leite materno, certo? Depois, com uma compreensão mais avançada, nós falamos que a mãe, imediatamente, tanto os seres humanos, mas até os animais entendem imediatamente que aquele ser que está ali, ele é incapaz, ele precisa ser suprido, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser cuidado. E essa mãe, ou até esses pais, eles vão entender imediatamente que este ser precisa de cuidado, de proteção, certo? E que é a partir dessa comunicação que nós começamos a entender. E depois, até de um simples gesto do pai ou da mãe, nós compreendemos muita coisa. E assim nós começamos a falar aqui a respeito dessa impressionante capacidade de comunicação. E ela se estende. A capacidade de interpretação humana envolve ainda outros aspectos de relacionamentos, que envolve leitura de textos, sinais, símbolos, enfim, dos mais complexos. E uma coisa que é importante nós entendermos, o que para nós hoje é natural, hoje estou me comunicando com os alunos da Escola Bíblica Dominical, e nós não entendemos muitas vezes que este processo, até chegarmos à capacidade de comunicação, envolve muitos anos de aprendizagem. Então, a partir do relacionamento familiar, nós temos o aprendizado da língua, da cultura, vários anos de estudo, né, na escola, estudo secular, gradual, sistematizado. Então, além disso, depois, todos os dias, nós recebemos a todo instante muitas informações, algumas simples, outras complexas, um vocabulário que é muito vasto. E mesmo assim, depois de muitos anos de aprendizagem, nós às vezes temos dificuldade de interpretar algumas informações. Agora imagine, amado aluno da Escola Bíblica Dominical, a importância do seu preparo para transmitir a palavra de Deus. Por isso, na nossa mais importante tarefa, como Igreja de Cristo, especificamente falando alunos da Escola Bíblica Dominical que estão sendo preparados para proclamar o Evangelho de Cristo, nós precisamos meditar continuamente na palavra de Deus, sempre levando em consideração essa bagagem cultural que existe dentro do texto bíblico, certo? Imagina, se são necessários muitos anos para que nós cheguemos a um entendimento razoável entre pessoas que nascem e vivem juntas. Imagina quanto mais devemos ter zelo ao estudar a palavra de Deus, procurando cada um dos detalhes da palavra de Deus, compreendê-los de forma plena, entendendo que a Bíblia, o compêndio destes 66 livros sagrados, envolve uma cultura muito vasta. E nós precisamos compreender a Bíblia exatamente dentro deste contexto cultural, linguístico, enfim. Então, tudo que Deus fez, nós colocamos, é perfeito. Portanto, tão importante quanto saber o que Ele fez, é saber como Ele fez. Ao menos, eu coloquei aquilo que está ao nosso alcance,
como diz em Deuteronômio 29, que as coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas são para nós e os nossos filhos, ou seja, existe um limite daquilo que é revelado e nós precisamos buscar exatamente dentro desse limite tudo aquilo que for necessário para podermos com diligência transmitirmos a palavra de Deus. A Bíblia nos mostra que desde o princípio foi assim por várias horas do dia e da noite durante toda a vida que os servos de Deus meditavam em sua palavra, certo? Então temos várias referências bíblicas aqui, mas eu gostaria de mencionar ao menos uma delas, que é a primeira Êxodo, capítulo 34, versículos 27 e 28, para nós observarmos aqui a importância de meditarmos também inspirados nessa palavra, observando os servos de Deus que meditavam nas Sagradas Escrituras. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme o teor dessas palavras tenho feito a aliança contigo e com Israel. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então, é um exemplo. Temos vários textos aqui. É importante que o aluno faça a leitura de todos os textos e se prepare exatamente observando que os servos de Deus, eles destinavam muito tempo, muitas horas e muitos dias de sua vida para compreender a vontade de Deus. No caso específico de Moisés, 40 dias e 40 noites em pleno jejum, ouvindo o que realmente Deus estava falando e também estava registrando para que ficasse estabelecido. E como o próprio Deus disse para ele: olha, escreve essas palavras, porque conforme o teor dessas palavras é que a aliança, que eu tenho feito aliança, que a aliança está estabelecida contigo e também com todo Israel, certo? Ponto 2. A comunicação de Deus aos homens. Então, partimos falando da comunicação do ser humano, que naturalmente acontece, e também como ele precisa se comunicar com Deus e aperfeiçoar da mesma forma essa linguagem espiritual, essa comunicação com Deus. E agora, no ponto 2, falamos da comunicação de Deus até os homens. Quando Deus procurou o homem, procurou reestabelecer o homem logo após a sua queda, na sua desobediência, Deus procurou estabelecer um canal de comunicação muito claro para que o homem pudesse retornar para ele, certo? E qual o principal canal de comunicação que temos hoje? É a Bíblia. A Bíblia é a maior fonte de comunicação divina para com o ser humano. Ela compreende não apenas a vontade de Deus, no sentido que Ele quer para hoje, mas também o que Ele não quer, certo? O subponto 2 fala que a Bíblia também é fonte de juízo para quem não a obedece. A Bíblia trata detalhadamente sobre o juízo. Ela antecipadamente nos indica as consequências de quem obedece a Deus e de quem desobedece. E ela mesma julgará os ímpios em um futuro próximo. Então, a palavra de Deus, ela não é só o esclarecimento do que Deus quer, mas também as consequências de quem não obedece a sua palavra. E a própria palavra, ou seja, dentro do próprio texto da palavra de Deus, está o juízo para quem não obedece. Subponto 3, falamos, a Bíblia nos ensina ao longo da história. Então, falando em toda essa bagagem de comunicação que envolve a nossa história como familiar, dentro do nosso contexto familiar e depois também em contato com o mundo ao redor, que nos trouxe um nível cultural a ponto de nós não só compreendermos, mas também podermos nos comunicar, nós precisamos também entender que a Bíblia nos ensina ao longo da história, certo? Ela nos ensina o plano perfeito de Deus com homens imperfeitos, o que estes homens escolheram e o resultado, as consequências das suas escolhas diante dos fatos que acontecem e estão escritos na palavra de Deus. É por isso que nós precisamos abordar a palavra de Deus também, observando nestes exemplos como nós devemos
conduzir a nossa vida e também, da mesma forma, ensinarmos as pessoas. E usamos o texto de Romanos capítulo 15, versículo 4, que diz que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação descritos nas Escrituras nós tenhamos esperança. Temos mais referências aqui e é importante que nós venhamos observar cada uma delas. E aí no subponto 4 nós mencionamos, a Bíblia também é o futuro e a eternidade, ou seja, a Bíblia vem de Deus e a comprovação de tudo isso é que ela não é apenas o registro das coisas que já aconteceram, ela não é só história, mas também ela é o futuro, ela é a eternidade. Então, tudo isso na Bíblia é um fato. Eu posso tomar o texto sagrado hoje e entendê-lo com o passado, o presente e o futuro. E dentro do contexto bíblico é um fato e já está estabelecido. Mas como isso? A Bíblia diz que o Senhor, que o nosso Jesus, é o autor, Hebreus 12:2, autor e consumador da fé. Porque ele estabeleceu um tempo para conosco, através da sua aliança ou das suas alianças, e ao longo de toda a história com o ser humano, e tudo que Deus falou já está estabelecido. Por quê? Porque Deus é eterno, ele estabeleceu um tempo para que nós venhamos nos submeter à sua vontade, mas ele não está limitado a esse tempo. Ele é eterno, tudo que ele disse, ele já tem cumprido, estabelecido. E o salmista, especificamente no Salmo 90, ele diz: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem ou que tu formasses a terra e o mundo. Sim, ó Deus, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então, o salmista deixa claro, tu tens sido nosso refúgio e durante toda a nossa geração, mas tu és Deus de eternidade a eternidade. A eternidade para Deus é o passado, o presente e o futuro. Ele não está limitado ao tempo, ele está acima de toda a geração humana e por isso hoje ele é o nosso refúgio e todos os seus ensinos apontam que não só comprovou a sua palavra no passado, no presente, mas que também no futuro e para sempre, eternamente, a sua palavra já está estabelecida e cumprida. A comunicação, então, no ponto 3, passamos a falar sobre a comunicação por meio de homens. Primeiro falamos da comunicação de Deus aos homens, a forma como Deus procurou alcançar o ser humano através da sua palavra, porque estamos falando especificamente da Bíblia, como esse meio de condução segura para todo cristão. E no ponto 3 nós falamos sobre a comunicação por meio de homens. E aí nós falamos dos homens que buscaram a Deus. Deus escolheu, mesmo após a queda do homem, não desistir do ser humano. Buscou sempre alcançar, lhe trazendo novas oportunidades de conhecer e obedecer a sua palavra, certo? Dessa forma, e através destes homens que buscaram conhecer a sua vontade, ele registrou os seus preceitos. Então, a vida dos homens de Deus registrada na palavra de Deus, é um exemplo que nós podemos seguir, certo? Já é um ensino. Estes homens que buscaram a Deus, a sua vida é um ensino, certo? Dessa forma, Deus não só deu oportunidades aos homens, como também usou aqueles que foram fiéis para nos ensinar. E até, como nós já mencionamos aqui, diante da infidelidade nós aprendemos porque observamos cada uma de suas consequências que a Bíblia nos mostra, certo? A linguagem da Bíblia. A Bíblia não foi escrita em uma linguagem divina e intangível, mas em uma linguagem humana. Então, tanto em palavras como em atos, a Bíblia mostra um Deus que não só falou, mas agiu indo na direção da humanidade como homem através de Jesus Cristo. E nós temos, como já mencionamos na outra lição, o texto que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Então, ele foi na direção do homem, ele foi em direção ao homem através de seu Filho para salvá-lo. Então, esta é uma linguagem muito clara, não só em palavras, mas como em atos do amor de Deus manifesta a toda a humanidade. É importante salientar também que a Bíblia foi escrita
por homens santos em línguas milenares, num ambiente social e cultural extremamente variado, no intervalo de 1.600 anos. E aqui está a comprovação de uma linguagem divina poderosa. Por quê? Porque nesse intervalo de 1.600 anos, falando a respeito de culturas diferentes, no intervalo muito grande de 1.600 anos, num ambiente cultural extremamente variado, Deus estabeleceu uma palavra perfeita, sem contradições. E isso é comprovação de que essa é a linguagem divina e nós podemos confiar e nos ater a ela. Ponto 4. O Espírito Santo e a intimidade, ou o nível de intimidade que Deus quer. Então, como falamos lá no início, assim como o relacionamento íntimo e familiar, da mesma forma deve ser a nossa relação, a nossa comunicação e o nosso relacionamento com Deus através do seu Espírito Santo, certo? Nós precisamos ter esse relacionamento com Jesus. E esse relacionamento acontece e se desenvolve de forma muito semelhante. Não é simples, exige tempo, exige renúncia e humildade, mas ele acontece dessa forma. Observemos o que diz na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. Vamos ver se dá para nós lermos, acredito do 15 ao 17, como está aqui. Porque não recebestes espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, também é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados, certo? É importante mais um detalhe desse texto, porque nós precisamos observar. Olha só, da mesma maneira, diz o versículo 26, também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Observe, amado aluno, que da mesma forma e com ainda um cuidado ampliado, um cuidado perfeito, nós temos nesse relacionamento com Deus um envolvimento e uma cumplicidade em que, através do seu Espírito Santo, ele procura não só nos alcançar, nos adotar, né? O espírito de adoção de filhos, de nos fazer seus filhos novamente, mas que em cada detalhe daquilo que temos necessidade e até aquilo que nem sabemos pedir, o Espírito Santo de Deus nos ajuda e intercede por nós. É exatamente esse relacionamento que devemos ter para que também possamos, com essa palavra maravilhosa, produzirmos salvação para mim, para nós, né, para a nossa família e para o mundo, certo? E o crescimento? Crescimento envolve amor, tempo, paciência, para que nós possamos alcançar tal intimidade com Deus, a ponto que a interpretação da sua vontade seja plena, certo? E a comunicação com Ele possa ser de forma natural. Tá? O subponto 3 diz, o novo e vivo caminho. A partir do momento que o pecado adentrou a humanidade, esse relacionamento que deveria ser natural, por sermos feitos, por termos sido criados, ou o ser humano ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, por causa do pecado, houve uma quebra nessa comunicação, nesse relacionamento. Então a comunicação se tornou impossível, mas aqui nós louvamos a Deus, por quê? Porque a palavra de Deus diz que através de Jesus Cristo, em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, Ele nos abriu novamente um caminho. Poderíamos mencionar ainda João 14, 6, quando Jesus mesmo se apresenta como o caminho, a verdade e a vida, mas esse texto é muito importante, porque ele diz assim, a partir do versículo 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo
um grande sumo sacerdote na casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então temos um caminho estabelecido através do sacrifício de Cristo. Jesus, depois de ter cumprido a sua missão árdua, aliás, a missão mais árdua que qualquer ser humano jamais poderia concluir, ele clamou a Deus para que nos enviasse o seu Espírito Santo. Ele é o próprio Deus presente em nós hoje para nos ensinar, nos conceder intimidade. Por isso que, para transmitir a palavra de Deus e tomá-la como um rumo para a nossa vida, esse é o maior milagre. Esse é o milagre da salvação, é o maior milagre que possa haver na vida humana. Mas ele pode ser natural. Só que ele só é natural para quem tem a companhia do seu Espírito Santo na sua vida, certo? E concluímos fazendo uma pergunta. Você entende o que Deus fala através da Bíblia? Você pode entender isso? Existem muitas formas de Deus falar conosco, mas o principal meio de comunicação é a palavra de Deus. E compreender a vontade de Deus através do texto bíblico é sinal de que nós já atingimos uma maturidade espiritual e podemos nos comunicar com Ele. Mas para que cheguemos a isso, precisamos ter um coração humilde e disposto a obedecer. Então, que essa humildade do coração de Cristo esteja de forma permanente, é o que nós colocamos aqui, em nossos corações, que essa humildade tome os nossos corações e que sejamos sempre prontos para compreender e obedecer à palavra de Deus. E finalizamos, então, com Mateus capítulo 11, o versículo 29, que nos diz o seguinte: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que Jesus Cristo te abençoe. Amém.